aqui e por aí. Tá demais, hein? A menos de uma semana para o início da Copa do Mundo, as seleções seguem com ajustes antes da estreia na competição. O México, primeiro país a entrar em campo, goleou a Sérvia por 5-1. Outro placar elástico foi da República Tcheca sobre a Guatemala por 3-1. No penúltimo teste, antes de partir para os Estados Unidos, a França perdeu para a Costa do Marfim por 2-1. Resultado que tirou o time de Mbappé do topo do ranking da FIFA, que agora voltou a ser ocupado pela Argentina. Já a Espanha decepcionou e só empatou com o Iraque em 1-1. Por aqui, o Cruzeiro tenta a contratação de Gabriel Peck, ex-Vasco. O Fluminense sonha com o volante Arthur do Grêmio. Mesmo longe do Corinthians, Memphis Depay publica foto de um companheiro holandês com a camisa do Timão. De volta ao Mundial, Carlo Ancelotti, que prepara a seleção para o duelo de amanhã contra o Egito, adotou um pouco de mistério na escalação. Mas na entrevista de ontem, a entrada de Casemiro sobre Endrick durante o coletivo esteve na pauta dos jogadores do Brasil. Como é seleção brasileira, todo mundo quer mostrar algo mais. Então, até um bobinho, às vezes, que é um treino às vezes mais descontraído, acaba sendo um treino forte, pegada ali. Todo mundo querendo ir muito bem. Não é a primeira vez que acontece, nem vai ser a última, mas eu acho que a importância é ninguém ser desleal, lembrar que a gente está na mesma seleção, todo mundo junto, que queremos ganhar junto. Então esse é o principal pensamento. Bom, eu sou o cara que vai perguntando um pouquinho para cada um e aprendo com tudo. Mas eu acho que eles escutam os mais jovens que falam, porque somos bastante, né? Então, mas é importante, porque eles têm uma ideia, que são um cara mais muito tempo de Europa e tal, e a gente também tem umas ideias que estamos chegando agora, que às vezes é o certo. Então, mas acho que é isso, essa troca tá muito boa, tá um ambiente muito bom e que continue assim. Bom, é o último jogo para fazer testes, porque depois teste viene mais difícil fazerlo para buscar outra opção. Eu acho que o sistema com os quatro na frente é bastante consolidado, porque quero provar outra alternativa no último teste. Contagem regressiva para mais uma apresentação da seleção brasileira, agora diante do Egito. E sempre na contagem regressiva pela presença deles por aqui. Dá uma olhada no trio preparado para essa sexta-feira no Jogo Aberto. Cícero João, hein? Tô começando a pensar que você poderia voltar a ser lateral, jogar na seleção brasileira. Um futebol que seria bem-vindo hoje, hein, Cicinho? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Assim, gostaria, mas a minha época passou, a idade chegou, então vamos torcer pra quem tá lá, né? Porque não dá mais, correr na subida com 45, quase 46 anos, não dá mais não. Tá bem demais, mas se quiser pegar uma dica com o Cicinho, tá fácil, hein? Aí pode ser. Viu? Qualquer lateral hoje ou zagueiro que queira jogar na lateral. Quem está aqui, sextando no trabalho bem cedo, desde o comecinho, Chico Garcia, bom dia! Brasil e Egito, já estamos preparados, a gente está, pelo menos. Já, com certeza. Bom dia a todos. Vai chegando o dia, né? A gente vai criando aquela ansiedade, aquela expectativa, e aí a gente vai olhando pro lado, vai vendo umas seleções aí que, né, estão tomando porrada, aí a gente vai pensando, será que não dá? Eu sei que o foco é outro, eu sei que na Copa as coisas são diferentes, mas a confiança, o confiômetro lá vai aumentando, vai subindo, viu, Renata, à medida que os dias vão passando. Eu gosto de ser a mensageira de boas notícias. Boa. Por isso, tem algo importante para contar aqui. Ronaldão, aquele bom dia para você. Na verdade, o Neymar vai passar agora, segunda-feira, por uma ressonância magnética. E se tudo der certo, será liberado para treinar na próxima semana. E aí vamos poder contar com o talento do cara mais pedido na convocação da seleção brasileira. Boa notícia ou não,
não, Ronaldão? Menina Renata, você com essa roupa do Zorro hoje trouxe boa notícia, hein? Roubou a roupa do Zorro. Eu já tô pronta pra balada, mas é que ainda são 11h09 da manhã. Sextou muito cedo pra você, esses cavalinhos e um cavalinho novo. Potrinho. Bom dia, Potrinho. Bom dia a todos vocês. Diria o seguinte, que o Neymar é a nossa referência, é a nossa válvula de escape, o Neymar é a nossa bola da vez, o Neymar é o cara. Queira ou não, o Neymar é o cara. E mesmo ele sendo ali, fazendo fisioterapia, ficando ali de molho, só se fala no Neymar. Eu espero que ele volte aos gramados e dê muita alegria para o povo brasileiro, menina Renata. Tomara, Rona. E agora vamos falar da sua cor preferida. As caixas verdes já conquistaram... Ancelotti deu entrevista coletiva agora há pouco, não quis revelar a escalação total do Brasil, mas foi abordado pelos jornalistas e a gente vai acompanhar um pouquinho do que aconteceu lá no canal Jogo Aberto no YouTube. Na sequência, vem pra cá. Oh, meu Deus, que beleza. Uau! É a Fórmula Indy na Casa da Velocidade. O show tem que continuar. Nossa Senhora! Ai, o toque! São os pilotos mais corajosos do mundo na pista. É claro que io penso às diferenças entre um clube, treinar um clube e treinar uma seleção. Por exemplo, esta semana fizemos um trabalho tático que nunca fez no clube, porque no clube você não tem o tempo para fazê-lo. Aqui, por sorte, fazemos boa semana de treino e isto é uma diferença muito, muito importante, porque tem tempo para treinar e tem tempo, eu acho que a equipe pode jogar com qualidade, treinando. Bom, Gabriel voltou depois da final da Champions, está um pouco cansado, queremos não tomar risco com ele, creio que amanhã não vai jogar para recuperar bem e para ser preparado para o primeiro jogo. E o Everton, o goleiro, você vai utilizá-lo em algum momento nesse amistoso contra o Egito? E o Douglas Santos vai iniciar jogando? Obrigada. No he dado a escalação, mas al final la tenéis. ¿No? Everton vai jogar a segunda parte e Douglas empieza. Falta algo? Não. Eu acho que a situação do Neymar é bastante clara, está fazendo um ótimo trabalho individual. Creio que a final de semana, amanhã, vai fazer uma ressonância e depois da ressonância, se tudo sai bem, pode treinar com o grupo a próxima semana. Eu, honestamente, ao dia de hoje não vejo uma equipe favorita. Não vejo uma equipe favorita porque há muitas equipes que podem competir para ganhar a Copa do Mundo, mas não uma equipe que destaca nesse momento. Então, porque cada equipe tem suas debilidades. E vai ganhar a equipe que é capaz de esconder as debilidades. É um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande, mas também
poder preparar, poder vivir este período é uma felicidade muito grande. Que alegria! Uhul! Ó, daqui a pouquinho... Que bom, legal! Estilo Copa do Mundo, né, Viana? Ó, começando! Ainda não consigo, quer dizer, eu nunca consigo soltar o corpo, de jeito nenhum. Essa espada... Em momento algum, não tem jeito. A espada? É, aquela história da sopa de gesso que eu já nasci tomando, né? Mas é o seguinte, já Brasil, antes... Chegou a hora do último teste. E amanhã, Brasil e Egito entram em campo em um amistoso que vale muito mais do que parece. É a última oportunidade para ajustar detalhes, última chance de testar estratégias, jogadores. É o último ensaio antes de começar a verdadeira luta pela taça. E você sabe como é. Jogo de preparação de seleção, tem jogador querendo garantir vaga, tem técnico observando tudo e tem muito talento em campo. Por isso, um jogo como esse pede mais do que um simples palpite, pede estratégia. E a Novibet tem a ferramenta Criar Aposta. Com ela, você monta seu bilhete do seu jeito, combinando diferentes mercados na mesma partida. Pode imaginar vitória do Brasil, gols no jogo, quem marca, quantos escanteios saem. As possibilidades são muitas. E ainda tem promoção. Faça uma aposta de R$50 ou mais com a ferramenta Criar Aposta no jogo entre Brasil e Egito, utilizando pelo menos 3 combinações. E você ganha R$30 em aposta grátis, mais 50 giros grátis, mais estratégia, mais emoção e ainda mais vantagens para continuar se divertindo. Então aproveite esse último teste antes da competição começar. Entre agora pelo QR Code que está na tela ou acesse novibet.bet.br e confira todos os detalhes da promoção. Brasil e Egito é o último ensaio. E na Novibet, o seu palpite também entra em campo. E lembre-se, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Já falando sobre isso, Brasil e Egito se encontraram em outras oportunidades. E eu vou logo antecipando. A vantagem é completamente verde-amarela. Depois da goleada para cima do Panamá na despedida do país, 6-2, com destaque para a atuação dos reservas no segundo tempo, vem aí o último teste da seleção antes da estreia na Copa, dia 13, em Nova Jersey. Como tradicionalmente acontece em vésperas de mundiais, a fim de simular os compromissos da fase de grupos do torneio, a CBF costuma agendar os últimos amistosos contra rivais de estilo parecido. E, portanto, como teremos Marrocos pela frente, antes de mais um mergulho rumo ao Hexa, vem aí um confronto contra o Egito. Ao longo da história, em 6 jogos contra o hoje time de Mohamed Salah, 6 triunfos verde-amarelos, 4 deles nos anos 60. O mais importante em 2009, estreia de ambos na Copa das Confederações da África do Sul, duelo pra lá de complicado em Bloemfontein. Tudo começou com um golaço de Kaká. Os egípcios empataram logo na sequência na cabeçada de Zidane. Depois, a equipe verde-amarela deu a impressão de que passaria fácil, com 2 assistências de Elano, a primeira de falta para a finalização no alto de Luiz Fabiano, e a outra o escanteio para o desvio de cabeça de Juan, 3-1 o placar do primeiro tempo. Após o intervalo, no entanto, apagão brasileiro, e o Egito foi buscar o resultado aos 9 minutos, Chalky 3-2. E praticamente na saída de bola, com o segundo dele na partida, Zidane decretou um novo empate 3-3. Só no último minuto do tempo regulamentar, a arbitragem pegou um toque no braço do zagueiro adversário na área.
E de pênalti, Kaká decretou o celebrado triunfo da equipe comandada por Dunga, que não apenas avançou aos mata-matas, como também abocanhou o tri da competição 4-3. Numa competição como essa, a estreia, a gente sempre fala que é um jogo muito difícil. O time do Egito veio para jogar, um time muito técnico, que joga muito bem com a bola. Agora, no final, prevaleceu a seleção brasileira e essa vitória é importantíssima para começar o campeonato. Já o último duelo entre egípcios e brasileiros foi registrado em 2011, amistoso no início da era Mano Menezes, que simplesmente não se consolidou até o desfecho da Copa do Brasil dali 3 anos. No Catar, 2-0, 2 gols de Jonas, substituto do centroavante Fred na ocasião. A oportunidade ele tá dando para todo mundo, né? Cabe a cada jogador aproveitar. E eu tô procurando me esforçar ao máximo a cada partida para sempre estar sendo lembrado aí nas listas dele. O amistoso deste sábado contra o Egito em Cleveland, então, será o último do grupo do técnico Carlo Ancelotti antes da estreia na Copa. Última chance para testes e entrosamento. Possibilidade também para elevar a moral. Os adversários escolhidos para esses compromissos, digamos assim, icônicos, normalmente são mais fáceis até para evitar desastres. Em 94, por exemplo, já nos Estados Unidos também, o time do Tetra fechou a campanha frente a El Salvador. Romário, Bebeto de pênalti, Zinho com uma pintura e Raí de cabeça resolveram a questão 4-0. 4 anos depois daquilo, na véspera do que ficaria marcado como vice-campeonato na França, mais um adversário de pouca expressão antes da estreia, Andorra. E com as marcas de Giovani e Rivaldo aproveitando o passe do fenômeno Ronaldo e Cafu já no segundo tempo, em jogada individual, 3-0, útil para o então técnico Zagallo. Foi bom por esse aspecto, né, de você estar martelando, tentando, perdemos muitos gols, mas isso não importa, né? Eu acho que sempre tem uma coisa de positivo. Já antes da conquista do Penta no Japão, o Brasil optou por uma série de amistosos, o último 4-0 em Kuala Lumpur frente à Malásia. Antes, no entanto, foi mais exigido na Espanha, sobretudo contra a seleção da Catalunha. Ronaldinho Gaúcho marcou 2 vezes e depois que Garcia descontou para os mandantes no Camp Nou, Edmilson completou o placar 3-1. Na véspera da Copa seguinte, a da Alemanha em 2006, ainda na Suíça durante a fase que ficou marcada como a farra de Vegas, nenhuma dificuldade contra a Nova Zelândia. Ronaldo, Adriano da meia-lua, Kaká em arrancada fulminante pela esquerda e Juninho Pernambucano construíram o placar 4-0. Todo mundo animado para a primeira tentativa do Hexa. Foi um jogo bom, serviu para que a gente desse sequência na nossa preparação, né? Foi bom, eu acho que fiquei satisfeito. Não com o resultado, mas pela maneira como o time se portou, jogou, criou oportunidade, fez 4 gols, poderia ter feito mais, então valeu como teste. Para a Copa do Mundo da África do Sul em 2010, outro adversário fraco no derradeiro amistoso de preparação, a Tanzânia, com goleada inevitável da equipe do técnico Dunga. Robinho marcou os 2 primeiros. No segundo tempo, brilhou também Ramírez, o autor do 3-0. O quarto foi de Kaká, em dividida com a zaga pelo alto. Também de cabeça, Jaber Aziz conseguiu furar a defesa do time verde-amarelo. No final das contas, Ramírez, outra vez no segundo andar, deixou mais um e definiu 5-1. Já para a Copa do Brasil em 2014, o escolhido na preparação para a estreia contra a Croácia foi a Sérvia. Jogo duro no Serra Dourada, Fred salvou 1-0. Esse confronto de hoje foi uma lição do que nós vamos encontrar na Copa do Mundo. E como na mais recente edição da Copa, a do Catar em 22 não teve tempo para amistosos por conta da disputa no segundo semestre, a última vez que o Brasil fez um amistoso de preparação na véspera do Mundial foi em 2018. E naquela oportunidade, Tite e companhia venceram a Áustria 3-0, gols de Gabriel Jesus, Neymar e Felipe Coutinho. E agora então, que vem ao Egito. Tem que segurar a onda não, pode falar que é brasileiro, pode sonhar, que a gente está sonhando cada vez mais. Nós nos desafiamos constantemente. Provamos para nós mesmos que estamos preparados para o Mundial. Então a gente vai fazer de tudo para manter o nosso nível, o nosso futebol e em busca da Copa do Mundo. Cicinho, agora você pode contar tudo, sem esconder os detalhes. Sério, o jogador da seleção brasileira garantido, aquele que
já tem um lugar até cativo, em convocações, em times titulares. Como é que eles encaram o amistoso? Eles se preservam, têm medo de uma lesão, ainda mais sendo o último teste antes da Copa? Na verdade, Renata, se tratando de seleção brasileira, sempre carrega o peso da responsabilidade. A gente vê as seleções França, a gente vê Espanha empatando e perdendo. Quando acontece com o Brasil, isso é inaceitável entre os jogadores. Então, há uma grande concentração, ninguém tem receio essa questão de se machucar. Ninguém tira o pé? Não tira o pé porque é exatamente isso. O peso da responsabilidade de vestir a camisa da seleção brasileira faz com que, independente do adversário, seja ele limitado ou melhor posicionado assim na questão do ranking, do momento que está vivendo, a seleção brasileira sempre leva a sério, porque você vê a seriedade até em treinamento. Chico Garcia, a gente fica numa expectativa alta. Muita gente falou assim, mas era o Panamá, jogo festivo. Tá bom, era legal sair do Brasil vencendo, goleando, aconteceu. Mas o Egito é uma seleção que melhorou muito desde os confrontos que apresentamos agora há pouco. E o Brasil vai querer chegar com aquela boa impressão e muita gente querendo cavar um lugar como titular. Mas é isso, mudou muito agora, porque a gente já tem um time definido, um elenco definido, né, com a convocação que vai para a Copa. Então, agora a gente tem testes finais em que cada minuto é importante, cada jogador que entra é importante. A gente não tem um time definido, acho que o Ancelotti também não, pelo menos pelas entrevistas dele. Então a gente está num vestibular ainda. Às vésperas da Copa, sim, mas o nosso ciclo foi atrapalhado. Então o que resta pra gente é, com esses 26 prontos aí, com esses 2 jogos, né, Panamá e Egito, é definir o que falta. Então muda muito, porque não é apenas um amistoso protocolar, não, a gente já está falando visando uma estreia, a gente já está falando de um esquema que está se consolidando, com algumas boas opções. E aí, em relação ao que o Cicinho falou, talvez um jogador que não esteja 100% ou que tenha uma possibilidade de desgaste, ele realmente vá tomar cuidado em alguns momentos. Agora, o resto, todo mundo quer uma vaga nessa estreia, no time titular, então todo mundo vai dar a vida, eu tenho certeza disso. Concordo com você, Chico. Agora, Rona, seguinte, o Ancelotti, eu vou dar um spoiler, na entrevista que ele deu agora há pouco, ele disse que vai usar as 11 substituições. Legal, porque é uma competição que também existe entre os jogadores. Aqueles que foram convocados pelo Ancelotti, ele colocou a cara e falou, tá aqui, é com vocês agora, eu quero que vocês produzam o máximo que vocês possam produzir aqui dentro do grupo. Eu acho que o amistoso vai servir também para ele colocar o pulguinho atrás da orelha, e é o que estão fazendo com ele. E isso é bom para o treinador, ele pode fechar o olho e escolher quem ele quiser. Um time mais leve, um time forte para atacar, um time forte para defender. Eu espero que nas conversas também a cobrança entre eles seja muito forte, porque acho que faltou isso em alguns lances na Copa do Mundo, na seleção brasileira, essa cobrança entre os jogadores, aquele negócio só pedir desculpa, não interessa, é você cobrar, é posicionar. Eu acho que o caminho é esse para você ganhar o título. E também aquele oba-oba, né, que todo ano, toda a Copa do Mundo tinha no hotel, aquele oba-oba, aquela festa, a turma do que vai lá só para tomar uma e fica a noite inteira. Não tem mais, né, assistir. Pelo menos até aqui, a gente tá vendo um time blindado, um time querendo e tendo essas oportunidades aí. É legal, eu gostei. Muito bem. E é o seguinte, vamos agora acompanhar como foi o treinamento de ontem da seleção brasileira. Mas antes, aquela frase, vai se acostumando, vamos falar de seleção. Após a atividade de ontem, Fabinho, experiente, Wesley, lateral, ambos falaram em nome da seleção brasileira e o Felipe Killing acompanhou a atividade, acompanhou também o papo com esses jogadores. Faltam apenas 8 dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Será no dia 13 contra o Marrocos. A ansiedade é grande, principalmente para quem é novato. Muita pressão. Como eu já falei, eu sei da responsabilidade que é estar aqui, vestindo essa camisa. Então, acho que, como eu já passei por tanta coisa, tentar fazer o que eu já fiz, quando estava numa fase ruim, numa coisa que não acontecia, não dava certo, tentar dar essa volta por cima. Só que, como é a minha primeira experiência numa Copa do Mundo, então eu quero que só aconteçam coisas boas e estou me preparando para isso, para que não tenha nada de ruim e que eu possa fazer uma grande Copa. Mas quem procura respostas sobre o time de Carlo Ancelotti não encontra muitas certezas.
No terceiro dia de treinos da equipe nos Estados Unidos, mais testes e mudanças. O zagueiro Gabriel Magalhães, titular absoluto da defesa brasileira, alegou cansaço e treinou entre os reservas. O jogador do Arsenal disputou no último final de semana a final da Liga dos Campeões e será reavaliado antes do amistoso contra o Egito neste sábado. No lugar dele, Ancelotti observou Léo Pereira, mas a principal movimentação aconteceu do meio para frente. Ryan apareceu entre os titulares na vaga de Lucas Paquetá. O atacante do Bournemouth, da Inglaterra, formou o setor ofensivo ao lado de Igor Thiago, Rafinha e Vinícius Júnior. A presença de Ryan entre os titulares ajuda a contar uma das histórias mais interessantes desta reta final de preparação para a Copa. Em um elenco que reúne estrelas consagradas como Vinícius Júnior, Rafinha, Casemiro e Marquinhos, alguns jogadores ainda lutam para conquistar espaço e convencer Ancelotti de que podem ser úteis durante o Mundial. Muitas dúvidas são tiradas nos treinos, mas o amistoso contra o Egito, sábado, em Cleveland, vai dar bons indícios do que pensa Ancelotti. Os jornalistas até tentaram tirar algo dos jogadores e desvendar alguns mistérios. Ele tá me pedindo para eu ser eu mesmo, não tem muita dica, muita tática, assim. Ele me bota ali porque ele sabe o que eu posso fazer ali, que é uma característica minha. Então ontem no treino, como estava aberto ali, eu não voltava, estava num poder mais ofensivo. E é isso, não tem muita coisa. Ele me coloca ali na frente e aquele ditado, vai ser feliz. Nesta reta final, a intensidade é muito grande nos treinamentos. O experiente volante Fabinho comentou essa entrada que o Casemiro deu no Endrick. Eu acho que a alta intensidade no treino é algo esperado, mas é normal também pela qualidade que tem, pela entrega dos jogadores e como é a seleção brasileira, todo mundo quer mostrar algo mais. Então, até um bobinho, às vezes, que é um treino às vezes mais descontraído, acaba sendo um treino forte, pegada ali, todo mundo querendo ir muito bem. E faltas tem em todo o treino, a gente... Quando dá para evitar uma chegada mais forte, um pisão assim, a gente tenta evitar, mas tem vezes que você não consegue. Você quer ganhar a bola, quer estar forte na disputa ali contra um companheiro e acaba fazendo uma falta mais forte. Não é a primeira vez que acontece, nem vai ser a última. Depois da goleada sobre o Panamá, o Brasil chega ao último amistoso transmitindo confiança. Mas ainda existem dúvidas importantes sobre a formação ideal da equipe. Dúvidas que só devem ser esclarecidas nos momentos finais da preparação. Porque a poucos dias do primeiro jogo na Copa, o maior desafio de Carlo Ancelotti não é esconder seus planos dos adversários. É descobrir qual versão da seleção brasileira tem mais chances de chegar ao topo do mundo. O que faz a gente sonhar alto é saber a qualidade de cada jogador que está aqui, saber o que é essa camiseta, que é a camiseta do pentacampeão, que é o Brasil. E confiar. Eu mesmo estando aqui pouco tempo assim, eu vim a partir das duas últimas convocações e já tenho uma confiança muito grande nesse grupo, em todos, nos jogadores, nos treinadores. E o trabalho está sendo bem feito. Eu acho que a gente tem que seguir nessa linha, melhorando. Tem coisas ainda para melhorar. Mas é trabalhar forte, estar confiante e dar o máximo. Acho que é isso. De ontem para o agora tá rolando atividade da seleção brasileira e quem está hoje pertinho dos nossos jogadores da comissão técnica é a girl, a Gabi Guimarães. Gabi, uma ótima Copa para você, pra gente e principalmente pro Brasil. Já conta as novidades. Bom dia, good morning. Good morning, girl. Que saudade eu tava de falar isso. Um beijo pra você, reus pra todo mundo. Olha, começou agora há pouco o treino da seleção brasileira na véspera desse amistoso final. Eu vou até pedir licença pra vocês, pra que vocês possam curtir ao vivo as imagens dos jogadores do Brasil que já estão se posicionando por ali pro início da atividade. Eles tiveram um papo inicial com o técnico Carlo Ancelotti e agora vão começar esse treino que está sendo comandado ali, dá pra gente observar ao fundo, pelo auxiliar técnico Mino Fulco, que é genro também do Carlo Ancelotti. Todos os 25 jogadores estão em campo. Os primeiros a entrar aqui no CT
foram Casemiro e Endrick, os envolvidos numa polêmica, podemos dizer assim, esta semana, depois de uma entrada forte do jogador do Manchester United no Endrick. Mas eles chegaram aqui num clima muito positivo, conversando, trocando ideia e agora estão junto com o grupo do Brasil fazendo este aquecimento inicial. Vocês ouviram a reportagem do Felipe Killing, meu parceiro de seleção brasileira, e as mudanças no time estão confirmadas pelo técnico Carlo Ancelotti, que concedeu entrevista coletiva hoje pela manhã. Portanto, Paquetá entra nesse time do Brasil e também Igor Thiago. Na zaga, uma mudança bastante relevante também. Quem vai fazer dupla com o Marquinhos é o Léo Pereira do Flamengo, por causa do desgaste do Gabriel Magalhães, que vem de 13 jogos consecutivos, final de Liga dos Campeões. Então, o Ancelotti confirmou que o Magalhães será preservado, não vai jogar neste primeiro momento. Para fechar, uma última mudança na lateral esquerda, realmente vai entrar o Douglas Santos. Os jogadores estão fazendo o aquecimento neste momento. Ao fundo, pelas imagens do Rafael Pinotti, vocês conseguem observar Danilo, Paquetá, Luiz Henrique, outros grandes personagens do Brasil, e são 25 jogadores. O Neymar continua sem estar em campo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a situação dele, mas antes, vamos ouvir o técnico Carlo Ancelotti sobre esse amistoso contra a seleção do Egito amanhã em Cleveland. É a última oportunidade para fazer testes, não é, professor? Bom, é o último jogo para fazer teste, porque depois teste viene mais difícil fazerlo. Então, Paquetá representa um jogador importante para nós outros, porque tem características diferentes da outros meios. Pode ser que, sim, quero testarlo, como quero testar a Igor Thiago no jogo de amanhã, para buscar outra opção. Eu acho que o sistema com os 4 na frente é bastante consolidado. Quero provar outra alternativa no último teste. Hoje não tenho ganas de dar a escalação hoje. Bom, Gabriel voltou depois da final da Champions, está um pouco cansado. Queremos não tomar risco com ele. Creio que amanhã não vai jogar para recuperar bem, para ser preparado para o primeiro jogo. A Gabi Guimarães mostrou lá todo mundo correndo, fazendo aquele aquecimento, já o pessoal da seleção reunido. E aqui a gente não tem ainda uma certeza, porque o Ancelotti desta vez adotou um mistério. Não quis revelar com antecedência a escalação do Brasil para enfrentar o Egito. Então é tudo possibilidade. Mas imaginamos que o Alisson continua como titular, o Wesley na direita, Marquinhos, Léo Pereira, porque vocês vão entender, Gabriel Magalhães é só uma possibilidade, mas a gente tem depois o próprio Ancelotti falando sobre o assunto. O Douglas Santos jogou bem lá contra o Panamá no segundo tempo, pode ser testado como titular. Ele adora essa dupla, ele confia demais em Casemiro e Bruno Guimarães. O Lucas Paquetá ganhou moral com o chefe, começou a aparecer, até porque é um jogador que tem características que a maioria do elenco não tem, então pode aparecer na escalação titular, porque a gente sabe que aquele quarteto de atacantes já foi bem testado, amplamente visto com o Ancelotti nesse um ano aí de trabalho. E agora ele pode colocar o Rafinha de um lado, o Vini de outro, e aí centralizar o Igor Thiago. Ronaldão deve ser essa escalação, mas também não há confirmação. Mas assim como você acabou de falar, menina Renata, também é a pulga atrás da orelha, porque ele não mostrou a escalação. Ele está colocando... Para mim, ele vai colocar o time titular ou no primeiro ou no segundo tempo. Ele pode vir com a surpresa de colocar o time titular no segundo tempo também, para ele avaliar, para depois já ir para a Copa já com o time na cabeça programado. Então, eu acho que ele deve vir com a dupla Gabriel Magalhães ali e o Marquinhos. Isso, para mim, é o titular dele já. E o Bruno Guimarães e o Casemiro. Esses daí já tem a vaga garantida. Agora, os demais, ele deve mexer. Eu tenho essa impressão de ver do trabalho dele, que ele vai começar com o time que vai começar a Copa no primeiro tempo e no segundo tempo ele vai mudar todo mundo para deixar aquela
aquele suspense e deixar o pessoal correr para ver se ele muda de ideia até a estreia. Mas dificilmente ele vai mudar de ideia até a estreia. Eu acho que ele vai começar com o time titular, esse amistoso aí. Chico, o pensamento do Ronaldo é bem oportuno, porque ele diz que vai usar as 11 substituições. Então ele vai usar tudo que ele puder nesse amistoso, último teste, porque pode falhar, pode perder, pode acontecer qualquer coisa que não vai mudar. Só que na Copa não podemos errar. E, ao mesmo tempo, ele diz que o sistema, ele não se altera. Quando a gente tem uma ideia do 4-2-4, jogando o Matheus Cunha, ele entende como um 4-4-2. Por exemplo, nesse sistema aí com o Paquetá, ele entende que o Rafinha, ele baixa um pouquinho, especialmente sem a bola, né? Que é o sistema inicial, depois se modifica, porque aí, enfim, se torna mais móvel. Mas o Rafinha vem fazer uma composição de meio e aí ele tem os dois atacantes, o Vinícius e o Igor. Enganou a gente nesse 4-3-3? Não, é só uma... Porque o Rafinha é um cara que vai jogar pela beirada com a ausência do Luiz Henrique. Mas a questão é como esses jogadores vão se distribuir dentro de campo. E também ele deixou muito claro nessa entrevista de que ele não está muito preocupado com os 11 iniciais. A gente é de uma época em que eram apenas 3 trocas e que a gente sabia de cor do goleiro ao centroavante. Claro que a estrutura não muda e alguns jogadores eles são fixos. Agora, eu estou imaginando uma Copa do Mundo, até pelas 5 trocas e por boas alternativas que temos, e ele tem falado sobre isso, cara, a gente vai ver muita mudança. Não só de amanhã para a estreia, da estreia para o segundo, terceiro jogo. Eu acho que ele vai rodar bem os 26 que ele tem. E acho que não será só o Brasil que fará isso. Sim. Imagino que, de um modo geral, Cicinho, só uma coisa, vamos pensar o seguinte, olhando isso aqui para a Copa, quem é que está garantido nesse time titular? Aquele jogador que a gente fala é certeza. Para mim, o Alisson é certeza, os 2 zagueiros são certezas, Casemiro e Bruno Guimarães, certezas, e Vini Júnior. É isso aí. Exatamente, eu estou nessa linha de raciocínio de vocês. E sabe o que é bacana, o treinador europeu, a mentalidade europeia? É exatamente essa coisa que fica em aberto. Eu tive a oportunidade de jogar 10 anos na Europa, você só fica sabendo que você vai jogar como titular no dia do jogo. Eu já cheguei titular num jogo e, no momento, eu estava no vestiário ali, o treinador falou, ó, o Cicinho não vai jogar, esse vai jogar no lugar do Cicinho. Então, é assim, é uma cultura europeia e isso é bacana que dá essa competitividade entre os atletas. Muito bem, voltamos aos Estados Unidos, ao treino da seleção brasileira com a Gabi Guimarães. Gabi, queremos saber a opinião do chefe máximo da nossa seleção. O que o Ancelotti está pensando sobre favoritismo e se ele falou, só para variar, a respeito de Neymar. A gente está vivendo, em relação ao Neymar, quase que um diário de uma panturrilha, não é? Então essa pergunta tinha que ter sim, e o Ancelotti deixou claro que o Neymar vai fazer mais um exame. Ele até falou que seria amanhã, mas na verdade será na segunda-feira uma ressonância magnética. Ele fez também uma previsão de quando o camisa 10 deve voltar. Para fechar aqui, ó, a gente está vendo a reta final do que a imprensa vai ter acesso por aqui. O Paquetá, para complementar o raciocínio de vocês, nós observamos nos treinos ao longo dessa semana, ele entrando bastante por dentro para deixar o lado do campo livre para o Wesley, assim como ele faz lá na Roma, mas na seleção brasileira ele vai fazer do lado contrário, do lado direito. Como você bem destacou, o técnico Carlo Ancelotti falou também sobre favoritismo para essa Copa do Mundo. Será que tem favoritismo, professor? Aproveita e fala também como é que tá o Neymar, quando é que ele volta? Io onestamente al dia di oggi non vedo un'equipe favorito. Non vedo un'equipe favorito perché hay muchas equipos que pueden competir para ganar a Copa do Mundo, mas no un equipo que destaca en ese momento, ¿no? Porque cada equipo tiene sus debilidades. E va a ganar un equipo que es capaz de esconder as debilidades. Io acho que la situación de Neymar es bastante clara, está haciendo un ótimo trabajo individual, creo que va a hacer una resonancia e depois da ressonância, se tudo sale bem, pode treinar com o grupo a próxima semana. Gabi, já conversamos mais uma vez, acompanha tudo, conta os detalhes, não deixa nada passar batido, tá bom? Gabi Guimarães, diretamente dos Estados Unidos, cobrindo a nossa seleção brasileira e já ela volta. Agora, Ancelotti disse que o Brasil não é favorito. É estratégia ou será que ele pensa isso mesmo, hein, Cicinho?
Eu acho que é uma estratégia, porque assim, se tratando de seleção brasileira, imagine a grandeza, né, da seleção brasileira, o tamanho também do Ancelotti, ele não aceitaria um desafio sem almejar um protagonismo. Então, assim, eu coloco a seleção brasileira também como um dos favoritos. Chico Garcia, você está contemplativo, pensativo. O que está passando nesta cabeça sobre a seleção brasileira? Não, é porque eu estava acompanhando a entrevista dele e ele disse que... eu penso que Copa não tem favorito. Eu gosto muito da maneira como ele, embora dê uma ensaboada, mas como ele entende o todo. Ele sabe exatamente onde está. Ele fala que quem vence a Copa do Mundo não é necessariamente a melhor seleção, é a mais resiliente, ele já falou sobre isso. Então... não é necessariamente os 11 que começam, são os 11 que terminam. Ele sabe que uma Copa do Mundo é completamente diferente. Desculpa te interromper, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Se eu tenho mais uma Copa no meu contrato, nessa aqui eu ia falar, eu vou chegar no máximo segundo e terceiro. Acho que é essa tranquilidade que ele tem pra falar que ele não vai vencer. Porque todo mundo que foi tem que vencer. Mas é uma Agora, se eu tô na outra Copa, o único que tá na outra Copa é ele. Então ele pode falar, olha, cara, você prefere então o Dorival que diz assim, nós estaremos na final da Copa do Mundo. Você prefere isso? Ancelotti, não me faça pegar raiva de vocês. Você quer que ele fale que vai ganhar? Não, fala, vamos pra vencer. Pelo menos isso. Você vai, o pensamento é vencer. Agora na outra Copa ele já tá, velho. Só que aí é uma estratégia, Ronaldo. Aí ele tira a responsabilidade dos jogadores. Eu acredito que essa é a intenção dele. Colocar o Brasil como não favorito, ele tá tirando uma pressão. Ele sabe que ele tá assumindo a pressão por um discurso desse, se tratando de seleção brasileira. Mas pra vocês o Brasil é favorito? Tem que ser. Não, favorito acho que não é. É que nem o Corinthians. Desculpa colocar o Corinthians aqui. O Corinthians, quando tá numa competição, pra mim, ele vai vencer. Não interessa se é Copinha, se é Paulistinha. Agora, se você ele ficar não pensando... É o favorito não, mas aí eu acho que tem uma coisa bem diferente. Uma coisa é torcida, que essa aí é inteira, integral, total. Outra coisa é analisar futebol, que aí é outra história. Claro. Não, analisar. O futebol é paixão. E se você não tiver essa paixão, Ancelotti, de ir pra vencer a primeira e vencer a segunda, ser bicampeão você acha que ele não quer você ganhar? Tem que ter. Você acha que ele não quer ganhar? Agora, não é você vender ilusão, é você mostrar pros seus... Porque você tá dando chance pra todo mundo. E você fala assim, olha, eu não sei se eu vou ganhar, se eu tô evoluando aqui. Eu acho engraçado, quando o Dorival disse assim, ó, me cobrem na final, a gente desceu a lenha no Dorival. Porque ele disse, me cobrem o título na final. Mas ele colocou o tarrafo lá em cima. O sarrafo lá em cima. O Dorival eu jogar contra o time mais forte, eu falava, eu vou vencer esses caras aí. Ele pode falar isso internamente. Vocês falam que eu que sou volúvel. O Brasil não é favorito. Aí bastou agora a Espanha empatar com o Iraque e a França perder para a Costa do Marfim, tá todo mundo empolgado. Nossa, mas você tá ligado em mim, porque esse é o assunto agora. Olha o que aconteceu ontem, favoritas... Também pouparam, né, gente? Então. Pouparam. Sai dele. Antes, a França pulou na frente da Costa do Marfim neste bonito gol de Cherki, meia do Manchester City. A seleção africana conseguiu um empate com Guela Doué, curiosamente, irmão do craque francês Désiré Doué, que estava no banco de reservas dessa partida. Na comemoração, o jogador, nascido na França, chutou a bandeirinha de escanteio com um símbolo da Federação Francesa de Futebol. Que coisa, hein? E na reta final da partida, Ahmad Diallo, atacante do Manchester United, tratou de acabar com a invencibilidade de um ano da seleção europeia. 2-1 Costa do Marfim, que está no grupo da Alemanha na Copa do Mundo. Em La Corunha, desfalcada de Lamine Yamal e vários dos principais jogadores, a Espanha só empatou com o Iraque. Ferran Torres até abriu a conta em boa jogada individual. Mas ainda no primeiro tempo, Dosk surpreendeu o goleiro Juan Garcia e igualou a parada num belo gol. Final, 1-1. Os espanhóis estreiam na Copa contra Cabo Verde, enquanto o Iraque enfrenta a Noruega. Já o México saiu atrás da Sérvia em casa. Stanic contou com a colaboração da zaga e mandou para a rede. Mas a virada veio com sobras. Vasquez empatou de cabeça. Depois, Buchnat foi recuar para o goleiro Stankovic. E olha o que aconteceu. 2-1 México.
No segundo tempo, o artilheiro Raul Jiménez, ligado na sobra, fez o terceiro. Olha o Avidite, foi afastar o perigo e outro gol contra, 4-1. Para fechar, o Luiz Chaves soltou o pé de fora da área, 5-1 para a turma da casa. Rival do México no grupo A da Copa, a República Tcheca também fez bonito em amistoso. Em grande estilo, Tic fez o primeiro contra a Guatemala. O empate saiu depois de uma lambança do goleiro Kovar, que Fajardo aproveitou, 1-1. No segundo tempo, de cabeça, Chori recolocou os europeus em vantagem. E depois o goleirão da Guatemala, veja só, deu uma bobeira danada. E Vizinski agradeceu. 3-1 República Tcheca, placar final. Também de olho na Copa, Suécia disputou amistoso em casa contra a Grécia, que saiu na frente com Tsimikas. Artilheiro do Arsenal, Gyökeres empatou a partida para os suecos nessa cobrança de falta que desviou na barreira. Nilson foi o nome da virada, mas Masouras deixou tudo igual no último lance da partida. Final, 2-2. A Suécia pode cruzar com o Brasil logo depois da fase de grupos da Copa. É bom ficar de olho na Suécia mesmo. Aqui, depois desses amistosos não muda nada, mas muda sim o ranking da FIFA de seleções. Nós separamos as 10 primeiras colocadas e esse ranking vinha sendo liderado com folga até por um bom tempo pela França. Só que aí as coisas foram se organizando e a Argentina, que vai entrar em campo só no final de semana, vai fazer amistosos primeiro contra Honduras, depois contra a Islândia. A Argentina está na primeira colocação, lembrando que até a Copa começar isso pode mudar. Por que é importante falar sobre isso? Porque desde 1993, quando esse ranking foi instituído, toda a seleção que chega na Copa em primeiro lugar não ganha a Copa. Pronto, já empolguei. Aquelas máximas. Já empolguei. Quem chega em primeiro lugar no ranking da FIFA até hoje não ganhou a Copa do Mundo. Então, por enquanto, pode mudar, porque ainda tem mais amistoso, aquela coisa toda. Mas a Argentina lidera o ranking, seguida da Espanha, que já era a segunda colocada. A França caiu para o terceiro lugar. A quarta é a Inglaterra. A quinta colocada, a seleção de Portugal. O Brasil aparece em sexto lugar e seguido por quem? Olha que surpresa. Marrocos, que é a seleção que vai enfrentar o Brasil na estreia da Copa do Mundo. O Memphis aí também, lá. Aí o Memphis e a Holanda aparecem na oitava colocação, a Bélgica em nono lugar e a Alemanha, que fez um ciclo bem discreto de Copa do Mundo, até a Copa do Mundo, é a 10ª colocada. Então, minha gente, na teoria, pelo ranking da FIFA, pelas participações, pelos números que são avaliados, essas são as seleções mais bem cotadas, Chico Garcia. E tá bem como as principais candidatas mesmo, só subiria ali a Alemanha para o lugar do Marrocos, né, como as principais candidatas, até por força, tradição de chegar mais longe. E além da primeira do ranking, né, ter dificuldades, como você falou, desde 93, tem a síndrome da campeã mundial, que nos últimos anos, com exceção da França de 18, né, para 22, cara, até 2018 a campeã do mundo acabava caindo na fase de grupos nos últimos 20 anos. Então tem muito disso, de daqui a pouco, né, subir num salto, não sei. Relaxava, né? Ou às vezes até uma geração que envelhece, então você não chega com as mesmas condições no outro ciclo. Por isso que eu acho que a Argentina, ela tá no primeiro lugar do ranking, até porque fez amistosos muito mequetrefes aí nesse ciclo. Não, aí dominou também. as eliminatórias sul-americanas quando valia. Também é verdade. Quando não Também era amistoso, era jogo valendo, eles deitaram e rolaram. Mas também porque o Brasil deu uma colaborada com esse ciclo da Argentina, né? O Brasil não se apresentou. É verdade, Chico. Bom, outras seleções estão se preparando, inclusive o Egito, nosso adversário de amanhã em amistoso. Período de Copa do Mundo, momento ideal para se casar. Ainda mais se você for um dos craques de sua seleção. E por que não? Omar Marmoush, atacante do Manchester City, jogador importante do elenco que era comandado por Pep Guardiola, se apresentou à seleção do Egito. Mas calma, ele já tinha um acordo com a federação.
Estava tudo combinado que o casório aconteceria após o término da temporada europeia. Com isso, ele se junta a Mohamed Salah e companhia e inicia a preparação para o amistoso deste sábado contra o Brasil. Nossa esperança é que um torneio histórico como este, que é algo difícil de alcançar com frequência, a equipe e os jogadores tenham um período para conviver e jogar juntos. É importante que as pessoas aproveitem. E minha esperança é ter tempo suficiente para trabalhar com os jogadores de forma significativa, porque tenho atletas que são ambiciosos e tenho certeza que estão focados, assim como tenho certeza que podemos levá-los a um nível mais alto. Ainda sobre chegadas, tem seleção desembarcando ainda. Não acaba mais. A Áustria, adversária da Argentina no grupo J, chegou sem alarde e com um monte de bagagem. No embarque da Holanda, senhoras e senhores, o Corinthians foi assunto. Memphis Depay postou o atacante Noah Lang com a camisa alvinegra no avião, é mole. A propósito, nos aviões, grandes momentos são registrados. Curaçao, que disputará a Copa pela primeira vez, é só alegria. Por falar em alegria, vejam a festa da torcida de Gana na recepção da equipe. E ontem a FIFA anunciou novidades no protocolo que acontece antes do início das partidas. Durante os hinos nacionais, jogadores titulares e reservas vão ficar no círculo central. Aqueles famosos bandeirões terão uma disposição diferente. Também haverá pirotecnia com fumaças coloridas e um banner no centro do gramado. A ideia da FIFA é trazer uma imagem de unidade. Todos os jogadores e torcedores no estádio juntos na celebração da Copa do Mundo. Muito bem, vamos dividir a rede, mas na sequência, muito mais sobre Brasil e Egito, notícias ao vivo da seleção brasileira, a entrevista coletiva do Carlo Ancelotti, a preparação das adversárias do Brasil e muito mais. No meio das notícias positivas, da expectativa pela Copa, veio uma notícia muito triste para quem é apaixonado por futebol e por grandes craques. Leivinha, que fez história no Palmeiras, ídolo da torcida alviverde, faleceu aos 76 anos. Ele que passou pelo São Paulo, Atlético de Madrid, Portuguesa, Seleção Brasileira. Uma lenda do futebol brasileiro nos deixa e fica aqui a solidariedade com os familiares, com os fãs e uma perda inestimável. Um menino do interior paulista nasceu em Novo Horizonte, mudou-se com 1 ano de idade para Lins. Ali, nasceu para o futebol. E é ali que eu comecei a aparecer, né? No futebol de salão. E daí que o linense me chamou para assinar um contrato como profissional. Eu comecei muito cedo, com 15 anos eu já era profissional, aí tive que ser obrigado a deixar o futebol de salão. Sua habilidade o levou para a Portuguesa. Era apenas um teste. Queriam mesmo um zagueiro. Acabaram ficando com ele. E eu tive a sorte de fazer 4 gols, quer dizer, conclusão da coisa. Eu acertei com a Portuguesa e o Natalino, que era o bom, quer dizer, voltou para o Linense. Ele não voltou mais. Pelo contrário, foi visto e pretendido pelo Palmeiras. Já estava na época de eu buscar uma equipe melhor, uma equipe mais conceituada, no caso, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Virou ídolo na equipe alviverde, com conquistas memoráveis nos anos 1970. Foram 2 paulistas, 2 brasileiros, 2 Carranzas. Era um meia que sabia, como poucos, fazer gols. Tanto que se transformou num dos 15 maiores artilheiros da história alviverde. Leivinha na cabeçada. Melhor futebol do mundo no 13. Entre os 5 maiores artilheiros do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Meu pai que sempre me dizia, né?
falava assim, ó, não se esqueça que quem vai sair no jornal é aquele que faz o gol. Ele não se esqueceu daquela dica do papai. No total, 267 partidas com essa camisa, 158 vitórias, 80 empates e apenas 29 derrotas, 108 gols marcados. Vamos ver o Leivinha. Atenção, entrou na área, bonito! O que fez no Palmeiras o levou para a seleção brasileira. Disputou a Copa de 1974. O que fez no Palmeiras o levou ao Atlético de Madrid. Por causa das contusões, pendurou as chuteiras muito jovem, aos 29 anos de idade, defendendo o São Paulo. Virou comentarista esportivo, trabalhou aqui na Band, nos anos 2000. Eu preferi ficar aqui no Brasil e de tudo aquilo que eu aprendi, poder transmitir um pouco. As homenagens a ele se espalharam por todos os cantos. O linense que o descobriu no futebol de salão e o levou aos gramados escreveu: o Clube Atlético Linense lamenta profundamente e se solidariza com toda a família, amigos e fãs. Descanse em paz, eterno Leivinha. A portuguesa que o trouxe do interior para a capital mandou a seguinte mensagem em sua rede social. Revelado pelo linense, Leivinha chegou à Portuguesa ainda muito jovem, aos 16 anos, fez sua estreia com uma camisa rubro-verde. Escreveu seu nome na história da Lusa com talento, carisma e atuações que permanecem vivas na memória de gerações de torcedores. O Palmeiras também lamentou a morte do ídolo. Craque com os pés e a cabeça, Leivinha foi um dos símbolos da segunda academia que encantou o Brasil na primeira metade da década de 1970. Um meia-atacante de toques rápidos e excelente finalização. Nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e fãs de um dos maiores nomes da história alviverde. O parceiro Ademir da Guia também lamentou a morte do amigo Leivinha. O futebol brasileiro se despede de uma de suas maiores lendas. Leivinha marcou gerações com seu talento, sua elegância em campo e sua contribuição inesquecível para a história do futebol. O Atlético de Madrid também lembrou da trajetória vitoriosa de Leivinha. A família atlética está de luto pelo falecimento de João Leiva Campos Filho, o Leivinha. Durante seus 4 anos em nosso clube, disputou 93 partidas e marcou 43 gols, contribuindo para a conquista do Campeonato Nacional da Liga de 1977. Descanse em paz. Nos últimos tempos estava recluso. Nos deixou ontem aos 76 anos de idade, vítima de Alzheimer. Um grande nome, um grande amigo, um grande personagem que vai deixar saudade. Olha, um grande cara, muita gente sempre falando positivamente, uma pessoa que marcou época como atleta, teve a sua oportunidade aqui na Band trabalhando com o nosso time, engrandecendo o time da Band. Então é mais uma vez isso, aos familiares, aos amigos, aquela legião enorme de fãs, que todo mundo tenha o Leivinha no coração e as grandes lembranças dos feitos que ele produziu no futebol. Fica aqui o nosso carinho e o nosso abraço. Bom, agora vamos falar de capitão, de comandante, porque o Ancelotti é um dos técnicos mais vitoriosos da história, ganhando várias ligas importantes na Europa, um nome que está na primeira prateleira e agora tentando fazer a mesma coisa, comandando uma seleção. Há cerca de um ano, no dia 26 de maio de 2025, Carlo Ancelotti era apresentado como novo técnico da seleção brasileira. 60 anos depois, a amarelinha voltava a ser comandada por um estrangeiro. E logo na primeira entrevista, o italiano já se arriscou no português. É uma honra, um grande orgulho comandar a seleção melhor do mundo. Para os 2 primeiros desafios, contra Equador e Paraguai, pelas eliminatórias, Ancelotti voltou a convocar jogadores que não vinham sendo lembrados, mas com quem já havia trabalhado. Casos de Richarlison e de Casemiro, que já retornou como capitão. Conosco a atitude de Richarlison, conosco como se entrena, conozco cómo se entrena Casemiro. Esto, en este sentido, ellos tienen ventaja, porque yo sé, pero tendré la oportunidad de conocer
a todos neste tempo. Neymar seguiu fora. Nas duas primeiras janelas das eliminatórias sob o comando do italiano, o Brasil venceu 2 jogos, empatou um e perdeu outro para a Bolívia, na altitude de El Alto. Campanha suficiente para se garantir na Copa do Mundo. O grande teste veio contra a França. Já em março deste ano, as duas seleções se enfrentaram em Boston, nos Estados Unidos, e o Brasil não foi bem. Mesmo com um a mais durante todo o segundo tempo, perdeu por 2-1. O jogo de hoje fala muito claro para mim. Podemos competir com os melhores equipos do mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida. No segundo compromisso da mesma janela de amistosos, vitória sobre a Croácia por 3-1 no dia 18 de maio. Enfim, Carlo Ancelotti divulgou a lista com os 26 nomes convocados para o Mundial. Grande evento promovido pela CBF no Museu do Amanhã, um dos cartões postais do Rio de Janeiro. A principal pergunta era: Neymar vai ser convocado? Até que o italiano deu fim ao mistério e fez a alegria da maioria presente no local. Quero ser claro, limpo e honesto. Ele vai jogar, se merece jogar. Aí temos treino e o gramado do treino vai decidir que vai jogar. A última vez em que o camisa 10 do Santos havia sido chamado tinha sido em outubro de 2023. Com uma lesão na panturrilha, ele não pôde estar em campo diante do Panamá, na despedida da torcida brasileira antes do embarque para os Estados Unidos. O adeus foi em grande estilo. Vitória por 6-2, com 4 gols no segundo tempo, quando a equipe foi formada quase toda por jogadores considerados reservas. Desempenho que colocou uma pulga atrás da orelha do comandante. Passa por a minha cabeça a possibilidade de mudar a equipe, de mudar a estratégia e eu acho que o jogo da segunda parte mete mais dúvida. Isto para mim é bom. Foi com todas essas dúvidas que Ancelotti viajou e em Nova Jersey tenta encontrar o time ideal para a estreia contra o Marrocos no dia 13. Antes disso, tem o último amistoso contra o Egito, amanhã em Cleveland. Por mais que já tenha completado um ano no Brasil, mergulhado na cultura do país e renovado o contrato por mais um ciclo de Copa, algumas coisas ainda são difíceis para ele. O hino nacional é muito bonito, obviamente, e também é muito complicado cantá-lo, porque é muito difícil, tanto que jogadores que cantam aqui, os novos têm problema a cantar. Então, però eu gosto, obviamente é um hino que emociona. Times preparados para a Copa e time preparado para o jogo aberto. Vamos ao debate. O que aconteceu? Você tá sozinho hoje aqui? O Sgarbi cansou de você, te abandonou. Porque a fralda tava cheia, mandamos ele trocar e ele tropeçou e ficou por ali mesmo lá. Mas fralda cheia por quê? Eu não sei, bebê. Acho que ele tá procurando arboleda, procurando ramos. Ainda essa história? Continua. Pois nem a seleção do Equador encontrou arboleda. Ninguém encontrou, mas o Rames continua na colombiana lá, né? Firme e forte. Continua mesmo. Firme e forte. Quem está sempre firme e forte é Marco Aurélio Cunha. Que é isso? Que isso? É quase um tanque de guerra, né, Rony? Olha, deixa eu ver o Muque. Ih, adoro. O cara tem que se manter, na verdade. Como é que eu poderia estar no meio de vocês tão jovens? Olha! Tá E o produto é bruto, diria o Ronaldo. A massa é bruta aqui. E o Capelanes é que tipo de produto? Aí é massa. Ou a massa. Olha lá o tamanho da criança. Isso aí pra você. Do Marco Aurélio Cunha. Vamos crime, vai. Enfrentou jogadores e jogadoras de vários lugares e agora enfrenta o Capelanes. Olha, Cunha. Isso é porque ele tá preparando ainda pra... Olha! Ai, que bonitinho! A torcida do São Paulo aí, ó. Sgarbi. Não, isso aí não. Você tá meio que fora do ritmo. O doutor tem que me ensinar essa dancinha, doutor. Como é que é? Vai de novo. Vai lá, negão. Vai, solta aí os 3 agora, vai. Chico. Vai se cima, doutor. Agora vem, doutor. Olha o Chico tocando. Chicão.
2. Vai, doutor, tá perdido pra não, doutor. Olha, o doutor e o Capela foram os melhores. O Cicinho tímido, quem disse? O Cícero João tímido. Tímido, mas quem é? O Cicinho não pode, o Cicinho não pode. Por quê? Não, o Cicinho não pode. Não pode dançar. Como não pode, Cicinho? Dançar nunca vai ser pecado. Agora eu saí perto Depende do contexto, né? Eu tô vendo aqui, o doutor não tá aguentando, não vamos. Doutor. É o seguinte, sabe qual é a parte mais legal da vida? É que cada um de nós é o capitão do seu destino. Cada um de nós capitão do seu destino. decide, vai em frente com aquilo que realmente é importante. E por isso o nosso capitão máximo agora é Carlo Ancelotti. E ele tem um último jogo, uma última chance de fazer testes, criar oportunidades e observar jogadores antes de valer na Copa do Mundo. E ele promete não desperdiçar esta chance. Bom, é o último jogo para fazer teste, porque depois teste viene mais difícil fazerlo. Então, Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem características diferentes da outros meios. Pode ser que, sim, quero testarlo, como quero testar a Igor Thiago no jogo de amanhã, para buscar outra opção. Eu acho que o sistema com os 4 na frente é bastante consolidado. Quero provar outra alternativa no último teste. Hoje não tenho ganas de dar a escalação hoje. Bom, Gabriel voltou depois da final da Champions, está um pouco cansado. Queremos não tomar risco com ele. Creo que amanhã não vai jogar para recuperar bem, para ser preparado para o primeiro jogo. Dessa vez o discurso foi mais comedido, um pouquinho de mistério, soltou uma pílula aqui, outra ali, mas a escalação total não. Então, por enquanto, isso aqui ainda não está valendo, mas imaginamos que ele possa começar o jogo da seleção brasileira contra o Egito amanhã com esta formação, que vai do goleiro Alisson para Wesley na lateral direita, Marquinhos e Léo Pereira na zaga. O Gabriel Magalhães é o titular, mas a gente vai explicar o que está acontecendo. O Douglas Santos na lateral esquerda. Vamos para o meio-campo com Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. E aí, Rafinha de um lado, Vini Júnior do outro e Igor Thiago centralizado. Essa seria uma formação para iniciar o amistoso, porque ele disse que aquele quarteto de atacantes móveis, mais flutuantes, isso ele já testou bem em várias ocasiões. Mas, de repente, o Paquetá está aparecendo, está ganhando pontos com o chefe. Marco Aurélio Cunha, se o Brasil optar por entrar com esse time amanhã diante do Egito, será uma boa escolha? Eu acho que é uma escolha. Não dá para falar se é boa ou má, né? Porque são testes. Você viu ontem os jogos que houve de amistosos, até quero perguntar para o Capelani se empatar com o Iraque é bom resultado. Deve ser Mas bom. Tudo bem, então esse é o momento. A França perdeu para a Costa do Marfim, não é isso? Então é isso, futebol é isso, essa fase de preparação, vale o risco, vale aproveitar esse momento para testar jogadores. Eu falo muito isso, testar emocionalmente. Como é que ele se porta lá na arena na hora do vamos ver. Porque jogar bem, todo mundo joga. Todo mundo é bom, não estaria lá se não fosse bom. Agora é o momento de mostrar quem pode render sob pressão. Capelanes, direito de resposta? Doutor, diga aí. O senhor é médico, né? O senhor fez residência? Fiz duas. Fez residência, duas residências, só isso, né? Tá bom, residência, vamos lá. Ele é médico Sabe como eu tô enxergando aqui? Não, eu já sabia, eu só levantei pra ele cortar em cima de mim, você vai entender o porquê. É direito aqui, ó, residência. Eu tenho uma pergunta pra fazer pro doutor. O Ancelotti tá me parecendo aquele aluno de residência que entrou na residência e aí ele tá usando prova com consulta e com dificuldade de entender qual que é o livro certo para ele estudar e aplicar isso numa cirurgia. O senhor concorda comigo ou não? Concordo completamente. Por quê? Por que não? Ele tá fazendo teste, a Copa do Mundo já é na semana que vem, eu não tô confundindo nada. Um residente com o livre docente do futebol, que tem todos os títulos. Não tem não. Tem todos. O Ancelotti, doutor, eu vou falar uma coisa pro senhor. O Ancelotti, só em seleções que não. Você tem um cara que defendeu a chegada do Ancelotti nesse programa aqui, fui eu. Porque o Ancelotti, pra mim, é um dos maiores da história. Porém, o Ancelotti, ele tá se conhecendo como um treinador de seleção. Ele nunca passou por isso.
É a primeira experiência. Qual é o forte dele? E vai ter uma segunda já garantida, né? Pois é, e aí eu teria um pouquinho de pé atrás com isso. Porque você tem um Guardiola à disposição no mercado, daqui a pouco faz um trabalho ruim, como o trabalho do Ancelotti é ruim nesse primeiro ano de ciclo. É ruim sim, porque se fosse um brasileiro improvisando como ele improvisou, era madeira. Porque se fosse um brasileiro passando pano como ele passou pro Neymar, era madeira. Porque se fosse um brasileiro fazendo propagandinha de não sei o que, de não sei o que lá, era madeira. Mas como ele como fala, você ele pega uma seleção. Aí vocês passam pano. Ele pega uma seleção pós três treinadores. O que é de fora é sempre mais bonito. De presidente de seleção. E daí? É claro que é mais difícil, ele pegou terra arrasada e agora ele tá O arrumando. Dorival, quando pegou terra arrasada, o senhor não protegeu o Dorival como protege o Ancelotti. Mas por quê? Mas o Ancelotti tem muito mais currículo que o Dorival para estar à frente da maior seleção de todas, que ainda é a seleção do Brasil. E as pessoas esquecem que a história continua valendo, existindo. A história não entra em campo? Não entra em campo, mas o Brasil precisava de resgate. E o Ancelotti, ele vai ter um ciclo completo, já garantido, porque o presidente Samir Chaldi fez igual a Leila Pereira, garantiu a permanência do técnico antes da disputa, não é? Exato. Então ele disse, estou confiando, quero isso, que siga assim. E esse é o recado. Se o Brasil ganhar ou não ganhar a Copa, o Ancelotti será o nosso treinador, pelo menos é o que está garantido no papel até o momento, Chico. Olha, Capelão, eu só quero te dizer uma coisa. Você vai calar a boca de todos que acreditaram em você, cara. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Porque assim... E se acaba a Copa do Mundo tiver certo, o que você vai fazer? Mas você só vai ficar com essa cara de tacho não, hora? não há possibilidade de você estar certo, porque você já está errado desde a primeira respiração, desde a primeira letra. Na Copa do Mundo de Clubes ano passado, agora, nesse momento, você está errado. Eu vou torcer mais ainda para a seleção. Você está errado de toda forma. Você está sentado errado, você está errado. Você está de todo jeito errado. Porque o Ancelotti é o melhor técnico possível. O Ancelotti está fazendo testes. O Ancelotti chegou para estar na seleção brasileira. Quando ele foi contratado, o Guardiola estava no City. Eu tô te perguntando agora, é melhor que o Guardiola? Cara, qualquer um dos dois, né? Não, eu tô te perguntando, quem que é melhor? Há uma semana da Copa, você quer outro treinador pro Brasil, você também é um cavalo. Não é essa discussão. Mas o Guardiola também não tem essa experiência de seleção ainda. Toma, e aí? Essa comparação que o Capela fez, Guardiola ou Ancelotti, é a mesma coisa que você ter o Messi no seu time e perguntar, mas ele é melhor que o Cristiano Ronaldo, ou vice-versa. Você tem o cara que você valoriza. Você tem dois melhores, pode escolher. Mas só responde aqui, responde pro público que te ama. Respondo, o trabalho do Ancelotti, pessoal, sem clubismo, aqui está um brasileiro. O trabalho do Ancelotti nesse um ano, ele é bom ou é ruim? A gente não pode ignorar o contexto. Eu tô te perguntando. É um trabalho ok, porque o contexto que ele assume a seleção é assim, a CBF, uma zona que tava a CBF, uma bagunça gigantesca, um presidente que saiu do cargo, na hora que ele chegou, contratou ele, saiu do cargo. Teve Diniz, teve Ancelotti, Ramon, foi um ciclo totalmente conturbado. Aí ele tem esse momento, é para teste. O amistoso é marcado para teste. O que vale um amistoso? É para testar na véspera de uma Copa do Mundo. Ele não teve tempo de treinar esses caras, ele vai ver melhor o Igor Thiago, Rayan, vários jogadores, tem que testar, tá certinho. E ele já fez essas escolhas, são escolhas dele, ele que tem que arcar com as escolhas e tá agora testando, olhando, observando, porque é o que a gente falava. Quando que o Ancelotti vai conseguir treinar a seleção? Antes da Copa, não era o que todo mundo dizia? Tá acontecendo. Everton Guimarães. De cotovelo, porque eu te amo, Everton. Para de vai aí. Beijo, Renata. Beijo, muito obrigado pela deferência. Tá na hora de fazer os testes, né, Renata? Que precisam ser feitos, né? Não tem outro jeito. E esse jogo, mas na cabeça do homem já tá tudo definido. Ele já sabe o que fazer, da forma que vai fazer, e o Hexa vem. E ponto final. E os senhores de tese vão ficar aí caladinhos, sem terem o que falar. Porque ele já sabe, já está na cabeça dele. Talvez a dúvida que eu imagine que ainda passe pela cabeça dele é de não trabalhar só com dois no meio-campo. Não trabalhar só com dois. Talvez ele dê uma reforçada no meio-campo, porque o Danilo chega bem na área do adversário. Essa entrada do Danilo aí. Eu acho que ele não vai morrer com essa ideia aí de se jogar só com dois à frente da defesa e também antes dos quatro de frente. Não, acho que ele vai mexer nisso aí. Por necessidade. Mas na cabeça dele já tem. Aí esse lado esquerdo aí, até pro amistoso contra o Egito, me preocupa. Com o Léo Pereira, com o Douglas Santos, sabe? E se bem que tem um Vini por ali, que dá uma forcinha também no jogo sem a bola e tal, é o que me preocupa. Mas como é jogo de teste, tá tudo bem, tá tudo zerado, Renata. Pois é, velho. O que foi, Rona? O que foi? Na garganta tá pegando. Bom, é o seguinte, olha uma declaração bem importante, não é? O Ancelotti declarou que não vê favorito para a Copa do Mundo e fala sobre Neymar.
Io onestamente al dia di oggi non vedo un'equipe favorito. Non vedo un'equipe favorito perché hay muchas equipes que pueden competir para ganar a Copa do Mundo, mas no un equipo que destaca en ese momento. ¿No? Porque cada equipo tiene sus debilidades. E va a ganar un equipo que es capaz de esconder as debilidades. Io acho che la situazione di Neymar è abbastanza clara, sta facendo un ottimo lavoro individuale, credo che va a fare una risonanza e depois da ressonância, se tudo sale bem, pode treinar com o grupo a próxima semana. Dois aspectos, ele não vê favoritos para a Copa do Mundo e o Neymar, ele declara que vai fazer essa ressonância magnética e pode estar treinando já na semana que vem, que é uma boa expectativa para todo mundo. Cicinho, depois das palavras do nosso comandante Ancelotti, qual é a sua visão sobre favoritismo? Porque tem gente que gosta de falar que é favorita, eu vou mostrar depois uma outra declaração que não é da seleção brasileira, e tem gente que gosta de fugir do assunto. Não, eu vejo mais como uma maneira, assim, uma declaração estratégica dele, principalmente para a seleção brasileira, para tirar um pouco do peso de cima dos jogadores, porque, queira ou não, o povo brasileiro abraçou a causa. O povo brasileiro está empolgado. Ninguém vê o Brasil não chegando, pelo menos, na final. Essa é a expectativa do torcedor. Lógico que tem uns ignorantes, igual o Capelanes, que já vê... o Capelanes, ele não se empolga porque é gargamel, é amargo. Então, o cara, assim, ele toma chá de boldo toda manhã e vem azedo desse jeito aí. E aí, nós somos obrigados a concordar com ele? Não. Eu tenho a seleção brasileira, assim, como uma seleção que pode, sim, chegar na final do... Pode ou vai? A minha torcida é pra que chegue. A minha também. A minha também. Mas como que eu vou adivinhar um negócio lá na frente? Uma coisa que eu vou torcer pro Brasil. Inclusive, viajo hoje lá e só volto com o Hexa, se Deus quiser. Agora, outra coisa que eu sei que vai acontecer. Tá? Não, mas como que você sabe que vai acontecer? Se não tiver o Não, ele já declarou que vai ganhar Portugal. Sim, então, mas o Ancelotti flertar com a nossa inteligência, aí, com todo respeito, eu vou colocar 2 pés atrás agora. Porque falar que não há favorito na Copa do Mundo, aparentemente, então, talvez ele não enxergue e não assista futebol. A Argentina era favorita em 22? O que tem a ver uma coisa com a outra? Era favorita ou não era? Não era favorita. Não, e a seleção brasileira, 2 dos melhores atacantes do mundo estão na seleção brasileira. O vice-artilheiro da Premier League, um time fraco, que é o Bournemouth. Tá na seleção brasileira. A zaga é a melhor do mundo na seleção brasileira. Brentford. Foi mal. Mas como que fala esse nome também? Quase tirou 10. Deixa eu te perguntar só. O Brasil, ele está entre os 3 favoritos da Copa? Alguém acha? Na minha opinião, sim. Acima de quem? Fala 3 que estão. Vai. Não. Favorito é França, Espanha e Brasil. A Espanha que empatou com o Iraque ontem em casa. A França mas só entrou com um titular. Isso. Aí eu acho engraçado. Doutor Marco Aurélio Cunha, o senhor, olha, tá fedendo. O senhor tá fedendo a incoerência. O doutor tá fedendo, ó, levantou. Fedendo a incoerência esse homem. Porque quando o Brasil, ele goleia o Panamá, aí ele vem com o peitão de pombo. Aí quando a Holanda perde, França empata, ele vem aqui todo felizão pra jogar na cara. Você fala que esses caras são fantásticos e eu digo que é igual todo mundo. Não são iguais. O Ancelotti é tão inteligente que ele disse não há favoritos. Por quê? Ele equilibra todo mundo, ele não dá chance a alguém ser melhor que o Brasil para dizer, o outro time, a seleção tal é melhor. Então ele equilibrou, não enalteceu ninguém, nem diminuiu a nossa seleção. Perfeito, cara, convivência. A Espanha jogou com time reserva? Não praticamente importa. todo. Mas são jogadores de seleção, a nível de seleção. A Espanha só tem 11. Contra o Iraque, cara. A Espanha só tem 11. Então, assim, são. Agora, olha só, eu queria mostrar o contraste, porque o Cherki, que fez o gol da França na derrota francesa por 2-1 para a Costa do Marfim, ele deu essa entrevista ontem. Eu vou ficar só na primeira parte, tá? Ele disse o seguinte: não vamos para a Copa do Mundo como favoritos, mas para esmagar todo mundo. Isso é tipo. Só que não, né? Aí, se alguém brasileiro falando isso, o Capelão estaria falando disso. Soberba. Não, senhor. Isso é soberba? Não. Isso é achar que tá acima dos demais? Isso é o quê? Nuts. O quê? Louco. Nuts é louco. Nuts. Isso aí é corrones.
entendeu? O cara que banca, que fala. Você, o cara que entrega, é isso aí. Torrone, né? Pra não você. falar outra coisa, entendeu? Mas o cara não se compromete quando ele chega. Pois é, eu entendi outra coisa. Não. Um pequeno ruído. Corta o microfone dele. Mas a verdade é o seguinte, aqui é o dizer, somos os favoritos escancaradamente. É pelo menos a ideia que ele, Cherki, que é jovem, 22 anos, ainda destaque no Manchester City, mas ele foi direto e reto, Ronaldão. Você gosta desse tipo de coisa? Eu gosto desse tipo de coisa, mas o cara tem que, né, ter bala na agulha, Tem que se né? garantir. Não adianta. Lembra do Rafinha contra os argentinos? Pois é. E aí? Agora Talvez por isso que ninguém na seleção mais repita esse tipo de atitude. Ele tá convidado a vir pro Corinthians com essas falas, porque o cara tem que bater no peito e falar, contrata. Eu vou Se lá vacilar, o Mendes contrata. Isso é caro, Rona, caro. E transfiro a responsabilidade pro outro lado. Tá certo ele. Agora, o que me chamou a atenção também, falando em declarações, foi o Ancelotti falar que... Peraí, né? O Brasil tá aí, tá de coisa. Ele é o único que já tá na próxima Copa. Ele tem que bater no peito e falar, os meus comandados aqui, eles vão buscar esse título para o Brasil. Isso. Não é isso? É isso aí. Porque você é o que eu falei aqui. Pô, quantas vezes eu entrei no jogo, todo mundo, porque era sempre assim na minha época, o Corinthians sempre era o bichinho feio que chegou e sempre ganhou. Quando eu cheguei, perdemos que uma só da minha era no Corinthians, doutor. Perdemos que uma só e foi no apito. Já sabe para quem foi, Porque o Corinthians é assim, é entrega, Cicinho. Rodrigo Caetano, media training pro Carleto, tá? Ronaldo e Capelantes, tá? Eles vão ensinar o Ancelotti aí a dar entrevista, porque ele não sabe muito bem, não é muito experiente nisso, ele não tá se portando muito bem nas entrevistas, tá bom? Combinado. Obrigado, Caetano. Valeu, um abraço. E começarei assim, a capitã do seu destino é a Renata Fã. Você gostou, não é? Um pouco de poesia na vida não faz mal, não é? Só que não precisa ser sempre. A vida não é tão suave assim. Seguinte... Capelanes, a produção está detectando incoerências. Opa! As antenas da produção foram ligadas, comparando duas situações em que você teve posicionamentos diferentes aqui no programa. Casa caiu, vamos ver. Duas delas ligadas à seleção brasileira. A primeira, quando Rafinha disse que o Brasil atropelaria os argentinos, você criticou o jogador brasileiro. Eu falei. Você criticou o Rafinha porque ele teve que falar isso antes, porque jogou um favoritismo que não consolidou em campo. O segundo, Dorival Júnior, quando disse, me cobrem, o Brasil estará na final. Você também criticou o ex-técnico da seleção. Mas tenho como explicar isso aqui para a nossa querida produção. Tenho como explicar, peraí, vamos tratar aqui um debate. Cadê a produção aqui? Vai ficar só do ponto? Vem aqui falar com ele, pô. O meu ponto de vista aqui é o seguinte. A produção, ela me usa como intermediário. Isso. Meu ponto de vista é o seguinte. O Romário, o meu caráter é moldado na década de 90, raiz. Essa nutelagem que não pode fazer mais nada. O mundo tá triste. Você nasceu em que ano? Vocês percebem? 89. 90 você tinha... 90 horas já na correria. O meu ponto de vista é o seguinte. Quando o Romário fazia isso, eu achava do caramba. Quando o Ronaldo Fenômeno falava, esses caras não me conhecem, vão ver no campo, eu achava do caramba, porque eu sabia que os caras iam lá e pá, e entregavam. Aí eu vejo o Rafinha,
com a sua necessaire. Tá, mas o que tem a ver com a sua incoerência? Eu não tô entendendo. Shampoozinho, condicionadorzinho, secadorzinho. nada a ver. E eu sei que o cara ele vai falar Você e faz não vai harmonização fazer. e ninguém fala E nada. não vai fazer. Eu sei que o Dorival falou só pra se perpetuar no cargo e não ia chegar na final da Copa do Mundo. A entrevista do Rafinha não foi pro Romário? Foi pro Romário. Aí o Dorival tinha acabado de perder pro Paraguai e vem com essa petulância. Ele pode ter sido influenciado como você foi. O Rafinha pode ter sido influenciado como você tá falando aí agora. E o Cherki pode ter sido influenciado como você vai entregar o quê? Ele encostou no Romário e foi influenciado. Você viu o Romário e foi influenciado. Uma coisa é Renata Fã bater o salto e falar assim, eu vou fazer o programa e vou entregar a melhor audiência do Brasil. Porque vai. Outra coisa é pegar o estagiário que eu vou entregar e não vai entregar. Mas qual é o problema da necessaire? Você botou cabelo, botou barba, botou dente, eu não sou botou jogador. tudo. E aí? Aí ninguém fala nada. Eu não sou jogador. Você mudou de rosto aqui no programa, ninguém fala bonito nada. agora, hein, Fá? Toda hora. Você fez a harmonização facial. Ô, Capelano, o Cherki também, ele tá contando com isso daí com o Mbappé, não é com o futebol dele. Uma coisa é você também se garantir com o Cicinho, você que jogou Copa, o Cherki seria titular do Brasil hoje? Não. Você tá assistindo ele jogar? E o Acho que não. E o Olise tá na marra do caramba. Qual foi o time inglês que mais ganhou títulos na temporada? Foi o Manchester City. Duas Copas. Perdeu a Premier League, né? Tem razão. A capitã, quando sai da mesa e vai pra frente. Sai da frente. Vem com sal. É isso aí, ó. Eu tô igual, eu me posicionei garantido na Renata. Seguiremos com seleção brasileira. É o assunto do momento. Querendo ou não querendo, né, gente? Que... Ancelotti como treinador, mas o Brasil apresenta 11 novatos. Quer ver? Alguns já são figurinhas carimbadas, vão para a segunda, terceira e até quarta Copa do Mundo. Outros ainda nem acreditam que o sonho de menino se concretizou. Mais da metade dos jogadores que vão disputar a Copa do Mundo são estreantes, 891. Desses, 11 são brasileiros. E eles não escondem nem o brilho nos olhos pela novidade e nem a ansiedade para estrear. Tá bem difícil lidar com a ansiedade, mas é uma coisa que eu tô controlando porque é um sonho estar aqui. É a minha primeira experiência numa Copa do Mundo, então eu quero que só aconteçam coisas boas e tô me preparando para isso, para que não tenha nada de ruim. Além do Wesley, a lista de novatos tem Ibañez, Gabriel Magalhães, Léo Pereira, Douglas Santos, Danilo, Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha e Ryan. O cria da Barreira, aliás, acabou de marcar pela primeira vez com a camisa verde e amarela no amistoso contra o Panamá. Momento de felicidade, momento de desfrutar, o momento que estou vivendo aqui agora. 19 anos, disputar uma Copa do Mundo. Como sempre falo, é para poucos. Então, ouvir o meu nome na lista foi um momento de felicidade, não só para mim, mas para minha família também. Com
19 anos, Ryan e Endrick são os mais jovens entre os convocados. Eles têm apenas 13 dias de diferença. Endrick, o mais velho, conviveu com Ancelotti ainda no Real Madrid, mas foi o trabalho no Lyon que transformou o jogador do futuro em um atacante do presente. Quando falamos de Endrick por o futuro, era referido a essa Copa do Mundo, evidentemente. Apesar dos jovens que pedem passagem, a média de idade dos convocados do Brasil é alta, quase 30 anos. Só que o segredo pode estar justamente nessa mescla. Muitas vezes eu também aprendo muita coisa com os jovens, né, do que eles comigo. Né, e cada vez mais o futebol vem mostrando de que a gente tem que estar aberto a isso, tem que estar realmente acessível a novas coisas, a nova geração, o novo futebol, as novas filosofias. Né, então acho que tentar passar algumas coisas assim para ele, mas nada forçado. Nós, os veteranos, os mais velhos, a gente não pode realmente pensar que a gente é o dono da verdade, que a gente vai, com a experiência que a gente teve, a gente vai falar coisa para essa molecada que tá aqui e as coisas vão acontecer. Né? Eu acho que é uma troca assim, todos nós temos a responsabilidade. Eu sou o cara que vai perguntando um pouquinho para cada um e aprendo com tudo. Mas eu acho que eles escutam, os mais jovens que falam, porque somos bastante, né? Então, mas é importante, porque eles têm uma ideia, que sou um cara mais muito tempo de Europa e tal, e a gente também tem umas ideias que estamos chegando agora, que às vezes é o certo. Com figurinhas carimbadas e outras novinhas em folha, o Brasil se prepara para estrear na Copa do Mundo. Experientes e novatos fazem contagem regressiva. Faltam 8 dias. Nós vamos a Cleveland, mas quem já está por lá é um homem com milhagem, com bagagem, um homem que roda o mundo e agora está rodando os Estados Unidos. Felipe Killing, que lugar privilegiado. Boa tarde. Tudo bom, Renata? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Tô rodando os Estados Unidos, seguindo a seleção brasileira e já esperando o Brasil no palco da partida contra o Egito neste sábado. O Brasil vai deixar Nova Jersey às 5 da tarde do horário local, portanto 6 da tarde do horário de Brasília. O voo curto de aproximadamente 2 horas até Cleveland, Ohio, onde neste estádio aqui atrás de mim vai enfrentar a seleção de Mohamed Salah e também Marmoush, atacante do Manchester City. O Egito tem muito mais qualidade do que a seleção do Panamá, se classificou em primeiro lugar do grupo na qualificatória africana, não perdeu nenhum jogo, sistema defensivo forte e a base dessa equipe vem do Al Ahly. 8 jogadores. O Egito está na outra costa, né? O Brasil vai fazer as partidas ali na costa leste, já o Egito as partidas na costa oeste, no grupo G com Bélgica, Nova Zelândia e também o Irã. A seleção brasileira há um certo mistério. O Ancelotti na coletiva não falou sobre o time titular, mas deu algumas pistas. Claro, vai aproveitar para fazer muitos testes. Como é um jogo amistoso, vão poder fazer 11 mudanças, então ele vai rodar bastante essa equipe. O Gabriel Magalhães, cansado, no último final de semana disputou a Liga dos Campeões, a final de temporada na Europa, uma temporada bastante longa para o Arsenal, vai ser poupado. E aí também, claro, a expectativa em relação ao Neymar, que fica lá em Nova Jersey, vai fazer um exame de ressonância na segunda-feira e se tudo apontar no caminho que a gente espera, Renata, quem sabe na semana que vem ele já começa a fazer um trabalho com bola no campo. A expectativa é de casa cheia para a partida neste estádio amanhã. Esse estádio tem capacidade para 67 mil torcedores. Não existe uma grande comunidade brasileira aqui em Cleveland, mas a cidade está tratando esse jogo como um dos mais importantes da história quando o assunto é futebol ou soccer para ele. Cleveland é a casa também de vários times de futebol dos Estados Unidos, de esportes americanos, onde joga, por exemplo, o Varejão da NBA, nosso atleta
brasileiro. Então, a expectativa é de casa cheia. A partida começa às 6 da tarde amanhã do horário local, 7 da noite no horário de Brasília. A gente já está aqui esperando a seleção brasileira, Renata. Show de bola, um panorama bem completo trazido pelo Felipe Killing, diretamente de Cleveland, nos Estados Unidos. Amanhã, Brasil e Egito, ali, né, nesse estádio que tá aparecendo também. Bom trabalho por aí, Killing. Obrigada pelas informações, hein? Até semana que vem. Valeu. Até. Para aí, nem vou sair daqui, porque quero acionar Everton Guimarães. Gente, que recepção mais fria! A cara dele. Que coisa! Este coração é gelado. Renato, eu tenho uma dificuldade. Não, é que eu tenho uma dificuldade pra lidar com gente boba. A relação. Minha relação é meio com gente boba, sabe? Com gente boba, gente imbecil. Assim, eu tenho uma dificuldade. O que é isso? Tá tudo bem. O que é isso? O que é isso aí? Não, sai daí, pô. Sai daí, vai lamber um limão. Brasil, Everton, mas Brasil e Egito. Não, mas sem rancor, sem rancor. Só não pode meter a musiquinha, né? Porque tá duro. Todo mundo que vai falar do jogo já fala a música do Tchan e tal. Renato, eu achei que foi muito legal. Tem gente que vai falar que é a barriga do boi cansado. Olha o negrão, vai! Vai ficar bonito. Pegando agora, pega do lado de fora, pega o entre. Lembra dessa coreografia? Você todo mundo. Desde ontem, todo mundo que vai começar a falar do jogo, que esse jogo me lembra aquela música, né? E canta um pedaço da música, não tá insuportável. Mas vamos lá. Aí, negrão, não é possível, né? Aí deixa eu contar uma coisa pra vocês agora. Esse jogo aí não é a babinha do boi cansado que muita gente tá achando, não. Aliás, esses confrontos de grandes seleções contra adversários menos representativos e tal, às vésperas de um jogo, as principais seleções, elas não dão duro. Então você olha pra Espanha, nossa, a Espanha... Mas você acha que a Espanha jogou tudo o que podia? Mas a França, você acha que a França jogou tudo o que podia? Eu não acho que o Brasil também vai jogar. Então eu não vou dizer que eu tô pessimista pro jogo de amanhã, mas o Brasil não vai ser um jogo duro, ninguém vai dar tudo que pode, mas não vai mesmo ser um tudo pá. Porque os caras próximos de uma Copa do Mundo, é um treininho de luxo ali, né? E pela campanha nas eliminatórias da seleção do Egito, pelos jogadores que tem, né? Tem o Marmoush, tem o Salah e tal. É a seleção que fez uma campanha invicta, classificou direto e ponto final. Então vai ser um jogo duríssimo, Renato. Tá me fedendo uma vitória magérrima, uma acérrima, para ser mais exato, ou um empatezinho, viu? Para esse amistoso que a turma vai ficar assim, com medo de botar pezinho dividida. E eu acredito no nosso oráculo. Não, eu adoro. Everton Guimarães, a parte boa é que a história está do nosso lado. De 6 confrontos realizados até hoje, nenhuma derrota, só vitórias, nem empate. E agora aquela história, doutor Marco Aurélio Cunha, você viu que a França disse que não estava muito preocupada com o resultado, e sim com a preparação. Será que o Brasil vai nessa linha? Eu acho que sim. E, obviamente, se o Brasil não for bem nesse jogo, o caos estará aberto, lançado, especialmente pelo Capelani. E se for muito bem, é só um amistoso, não valeu nada. Esse é o pensamento do torcedor em maioria, né? Dos críticos, especialmente. Agora, eu quero que o Brasil vá bem, deslanche, jogue um grande jogo, vai ser teste, e aí nós vamos ver, como eu disse, quem tem corpo para vestir a camisa da seleção brasileira. Eu não queria tomar gol de Mohamed Salah, viu, Sgarbi? Eu adoro ele, principalmente das épocas áureas no Liverpool, mas no amistoso de amanhã eu acho que o Brasil vai estar bem interessado, porque tem muita gente olhando para o time titular, hein? Não é só participar, servir a seleção. É olhando para a titularidade. Claro, é aquele meio termo agora, né, faltando uma semana para a Copa, de, entre muitas aspas, tirar o pé para não se machucar, só que querer ser titular numa Copa do Mundo. Então eu concordo com o Everton de que é um jogo muito mais difícil do que foi contra o Panamá. O Panamá foi justamente, o objetivo foi, vamos lutar o Maraca, trazer o povo com a seleção, mostrar para os jogadores que, vamos lá, vamos para cima, o povo está com vocês. Agora já é um teste. Aquele teste que vão ver o nível, uma seleção relativamente mais próxima do que a marroquina. Vai ser interessante. Eu gosto da escalação da seleção brasileira
E, na minha opinião, muitos jogadores aí vão aproveitar a oportunidade. A escalação não saiu ainda? A prévia que a gente mostrou com o Igor Thiago na frente. Posso fazer uma eu acho pergunta? legal. Pode. Uma pergunta bem rápida aqui, sem ser rancoroso, ranzinza, azedo. É porque a gente está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Todos nós aqui estamos torcendo pro Brasil. Capite? Certo? Capite. Todo mundo torcendo pro Brasil. Não, você parece que não. Não, eu tô Você torcendo. parece que você falou Portugal. Não. Faz a pergunta. Eu tô torcendo mais uma coisa, eu faz sei que o Brasil não pergunta. vai chegar tão longe. Tudo bem. Em que prateleira do futebol mundial, das 5 citadas aqui, está a seleção do Egito? Você em casa responde também. Vamos lá? Você acabou de falar que o futebol está nivelado por baixo. Então você quer Das ter 5 prateleiras que nós temos aqui. O cara Temos a nata, temos aqui depende de os quantas excelentes, prateleiras temos você vai aqui. colocar. Das 5 prateleiras aqui, o Egito talvez, sendo gente boa, esteja na quarta. Porque pra mim tá na quinta. E o Iraque? Porque pra mim tá na quinta. Que empatou com a Espanha. E Marrocos. Empatou com a Espanha. Marrocos E gosta do Marfim. Entre as 10. Pode colocar até o ranking de novo aqui. Marrocos está logo após a seleção brasileira no ranking da FIFA E o Egito? oficial. O Egito fez uma baita eliminatória. Não, aí depois acho que a da África Fez uma baita eliminatória. Estou falando sério. Se bobear, Em décimo se eu não me engano, a tá a campanha de Alemanha. Egito foi melhor que a de Marrocos nas eliminatórias. Olha lá, onde está Marrocos. Fazer a lição de casa. Não. Falando em Marrocos, que é o adversário na Vera. Mas qual é o problema do Egito? É um amistoso ali. É porque vocês estão supervalorizando demais um amistoso que é um bom teste. Um bom teste contra quem, cara pálida? Que nas 5 prateleiras citadas aqui, o Egito tá aqui. Mas a gente pode jogar com a França amanhã? O Egito no ranking da FIFA, passado pela produção, é a seleção de número 29. Putz, Não, mas é um questionamento. A gente enfrenta numa Copa mais Egitos ou mais Franças? França. Claro que não, cara. Oitavas, Claro que quartas, não. semifinal. Não, vai enfrentar a Não partir percam das o fio da 4. meada, YouTube. Liga lá, ó. Bola lá. Eu te amo. Ô, gente, eu acho que deve ser um dilema escolher o tipo de amistoso que você vai enfrentar. Porque se você pega uma seleção muito forte e vem uma derrota, uma pancada, isso pode atrapalhar um trabalho. Se você pega uma seleção média, talvez não tenha danos colaterais. Uma seleção fraca, se você perde por uma seleção fraca, é horrível. Mas se você goleia, ganha, também dá uma inflada no ego do torcedor, uma força para acreditar mais numa Copa. Então, eu não sei qual é a melhor opção mesmo. Se eu tivesse lá e tivesse essa incumbência, seria complicado escolher um adversário. É tudo muito relativo. Eu acabei de falar fora do ar pro Capelanes. Desde 1990, a Argentina não ganha de uma seleção da primeira prateleira. Ela não ganhou da França. Em Copa do Mundo, final, né? Em Copas do Mundo. Tá bom. E ainda Mas assim nem é atual precisou, campeã. né? E ainda assim é atual campeã. Por isso que é tudo muito relativo, entendeu? Você não precisa vencer muitas vezes, às vezes você pega um caminho mais fácil, teoricamente mais fácil, né? A Croácia, por exemplo, chegou na final em 18, Então nós vamos ser ninguém campeão. esperava. Então é bom perder. Você tá no Não time é do doutor, é isso, bom cara. perder. Não é isso que vai Gente, dar. eu não sei como vai ser agora, mas tem que lembrar que ninguém. vários jogos lá no mata-mata podem ter prorrogação, pênaltis, pode acontecer uma série de coisas. E o desgaste vai ser diferente. Às vezes você não vai ganhar uma vaga porque perdeu nos pênaltis, como aconteceu, a França perdeu a Copa nos E pênaltis. bora criticar então aqui a Espanha, que a Espanha empatou com o Egito, inclusive no amistoso em março agora. Foi empate 0-0 o jogo. E aí, é um teste também pra Espanha, cara. Você quer criticar, quer detonar É que a Espanha? assim, dá pra jogar com a Espanha, ou a Inglaterra, ou a França amanhã? Não dá. Então a gente vai pegar o Egito. Eu vou avaliar o Brasil contra quem, cara? Contra a França. Mas que nós como? perdemos com um jogador a mais segundo tempo Mas inteiro. olha só, o Japão ganhou do Brasil e ganhou da Inglaterra. Pois é. Eu não considero muito também esse ciclo de Copa do Mundo pra falar mas você a não verdade. considera viu? nada, cara. Aí nada vai, Então porque você dessa cabeça, considerar pra Copa. Caramba! O Tite fez 2 ciclos maravilhosos e o Brasil foi um fiasco na Copa do Mundo. Em Ou 2002, seja, você tá dando razão, não vale nada. Fiasco. Não vale nada. Foi Não foi ridículo. fiasco. Foi Não foi ridículo. fiasco. E foi fiasco. O que te agrada, Em Capelanes? O que é bom pra O ciclo você? foi uma porcaria. Não Quase foi. não O fomos pra Brasil Copa e perdeu ganhamos. nos pênaltis. Não foi fiasco. Ah, não, perder pra Croácia. Perder baita pra time. Bélgica, nas quartas da excelente Copa. seleção. Me fala 5 jogadores da Croácia, daquele time. Quer que eu fale o maior de todos? Você lembra do segundo tempo contra a Bélgica? Você lembra do segundo tempo contra a Bélgica? Nós amassamos a Bélgica. E perdemos. Tá bom, mas é futebol, irmão. Você tá andando muito com o Diniz. Jogamos bem os 45 Você minutos quer finais. 2 jogadores com 3-0. conjuntivite e tendinite da Croácia. Pode ser. Esses caras. Gente, eu não tô ranzinza. Imagina. Eu não Tá tô não. azedo. Imagina. Gente, de verdade, tá falando Você é um sério. vira-lata, É que eu tô... Tira esse recorte aqui. Marcelão, Charles, Chiara, todo mundo aí da produção. Tira esse recorte.
Eu só tô tentando ser o mais transparente possível com o nosso internauta telespectador, que quando o Brasil cair cedo na Copa, como vai acontecer, vocês vão lembrar desse menininho com esse rostinho lindo aqui do papai. Acabou. Só isso. Bom, você vem embora mais cedo? Você vai vir embora mais cedo? Cedo é assim, oitavas, no máximo quartas. Zero chance. Você já cozinhou, doutor? Gente, tem mais uma fase nessa Copa. Olha como vai ser mais difícil. Antigamente, eu acho isso não só para o Brasil, mas eu vejo para todas as seleções médias e boas. Porque vai ter essa fase 16 avos. É mais uma fase. E é mata. É um jogo só. Então, antes era um jogo a menos desse tipo. Agora é um jogo a mais para todo mundo. Qual é a tampa do Brasil? Respondam vocês, então. Qual é a tampa? Para mim, a tampa do Brasil, quarta de final. Deixa eu falar. Usando o que o doutor falou aqui, o tempo parasita. Te lembra alguma coisa, Capela? 15 segundos. O tempo. Eu sou parasita? O tempo, Não, o vou tempo. voltar. Ah, tá. Ainda bem. É o seguinte, eu gostaria muito de poder oferecer para as pessoas um presente antecipado na vida, que seria o Hexa, uma taça de Copa do Mundo, de poder garantir. Não posso, mas posso garantir que alguém neste programa será muito feliz nesse final de semana, será, como sempre, celebrado. Alguém que chegou assim, bem juvena, bem como quem não quer nada no programa, e foi ganhando espaço, foi ganhando público, foi ganhando audiência, não só no programa, mas na vida. E hoje é um cara respeitado, badalado, vai em todos os lugares, amigo de um monte de gente, mas acima de tudo, bom caráter, esforçado, do bem. E eu tenho muito orgulho em trabalhar com João Pedro Sgarbi, que no domingo fará aniversário. Prazer comemorar isso aqui com vocês mais uma vez. Comemorando mais um ano de vida aqui com vocês. É muito legal, muito gratificante pra mim. Obrigado. João Pedro Sgarbi! Aqui está! O grande vencedor do microfone. É o melhor dia da minha vida, fácil ser o melhor dia da minha vida. Eu tô feliz num nível que quero chegar em casa, dar um abração na família. Deu pra sentir o dedo do Dorival na substituição que ele fez, por exemplo. Aí. Por que você tá na mão aí, cara? É o dedo do Ancelotti. É o dedo do Ancelotti. Cuidado, Sgarbi. Ai, pobrezinho. Você apanhou. Eu não sou corintiano. Apanhou, ficou quietinho. Será que a gente pode abrir? Pode abrir já? Pra saber? Então atenção. Vocês estão... Não. Aí é sacanagem demais, cara. Não. O cara quer uma pizza do tamanho da tradição do Corinthians na Libertadores. O que aconteceu? Você abriu um negócio, uma pizzaria? Olha o que o cara fez pra mim. O quê? E aí agora não tem jeito, né? É filhinho do papai mesmo. Quer dedeira? Quer dedeira? Papai dá dedeira, bebe a dedeira. O Atlético tá aqui aí, né? Já pra começar a esquentar as comemorações, alguém já recebeu o convite da festa, alguma coisa assim? Chove. Bora, domingão, hein? Outra geração. Mas a gente ama e é necessário. Sgarbi, tudo de bom. Boa sempre, seja feliz e continue igual. Que você continue com essa personalidade bem do jeito que é. Todo mundo aqui te ama. É só agradecer, vocês sabem o amor que eu tenho por todos vocês aqui, a turma dos bastidores também, que viraram todos muito amigos. E só agradecer, eu sou muito grato, agradeço a Deus todo dia por estar aqui. E é um sonho comemorar mais um ano de vida aqui com vocês. Fiquei muito feliz, eu não esperava. Tá emocionada.
Agora, Obrigado. então, aproveita a emoção, mas traz um pouquinho de razão, porque vamos aos palpites. Para o amistoso Brasil e Egito. E quem inicia é o cara que lá esteve, Cicinho. Teste para o Brasil, 3-1 Brasil. Chico Garcia. Esse é o resultado. Segundo tempo, molecada, 3-1 Brasil. Sgarbi, agora é você. Não tomaremos gol, Rê. 2-0, Brasil. Marco Aurélio Cunha. 3-0 Brasil. Ronaldão. O Alisson não vai tomar gol, bebê. Vai pra Copa sem tomar gol. E 4-0 pro Brasil. 4 em cima do Egito. Hoje eu tô muito Maria vai com as outras, então eu vou pegar o palpite do Cicinho 3-1 para E o Alisson vai tomar gol? Não sei se vai ser o Alisson que ele vai trocar, provavelmente. Já jogou muito goleiro. Vai entrar no segundo tempo, vamos ver. Agora o palpite do Capela. Eu tô me coçando porque eu tô, acho Tá que com se alergia. coçando porque você é o caramelo. Tô aqui com a alergia dessa pachecada. É sarna. Sarna. Embarco hoje para os Estados Unidos, inclusive. Lá estarei acompanhando o Brasil de perto e torcendo. Mas, infelizmente, nesse teste, 1-1. Vai secar lá. Aí o cara vai para os Estados Unidos, todo mundo começa a fazer encomenda, traz isso, traz aquilo, ocupa um espação na mala. Eu resolvi providenciar uma mala bem pequenininha. Não cabe nem a cueca. É, uma mala pra você levar. Não, a cueca cabe. A cueca dele já não dá, cara. Olha só, uma miniatura. E aqui tem um carimbo, um carimbo, né? De Casablanca, Marrocos. Que eu espero que você não precise passar por lá, viu? E aqui, se você tiver com tudo errado lá, alguém brigar com você, você vai pro Caribe, que tem outro Caribe aqui, ó. Caribe. Então eu vou abrir, vou te mostrar o que tem na mala. Habitat natural. Deve ser escova de dentro pra caber. Não, é algo fundamental para o Capelani sobreviver nesse tempo todo. A mala tá bem fechadinha. Bem fechadinha. Pode ser uma coleira, pode ser uma coleira. O que vocês imaginam? Não é uma coleira, não. Tem remédio pra A doido. goleira tá aí dentro, Eu vou Ronaldo? emprestar pra você algo que é muito importante na minha vida e que eu uso muito pouco e gostaria de usar todos os dias. Não. É chá de ribite. As minhas anteninhas do Chapolin! Pra você detectar incoerências da Copa do Mundo! Essas aqui são infalíveis! Então, qualquer incoerência... Tem uma outra também, que se ele se perder pegar a França lá, já vai pro Ratatouille a cabeça lá. Estou te emprestando até o final da Copa! Deixa eu ver como é que vai ficar. Vou representar bem. Peraí. Será que vai caber? Vamos ver. Assim põe? Não, calma aí, cara. Brinca pelo cara. Olha o tamanho da cabeça do cara. Por dentro. Ai, meu zóio. Como é que é? Põe por dentro? Depois você pode experimentar também em casa, se quiser com calma. Olha lá. Eu vou fazer na rua. Eu vou fazer na rua e vou detectar. Pode puxar, doutor. Puxa o outro lado. Puxa aqui, puxa, doutor. Vai, Puxa a minha doutor. antena. O Aí. doutor todo... Aí, doutor. Todo delicado, né, doutor? Com a mão de um cirurgião, né? Capelanes, agora você Olha que pode coisa detectar ridícula, velho. todas as incoerências, trazer ao vivo no jogo aberto. Você recebeu essa missão e arrebenta na Copa. Mas arrebenta não é de arrebentar com a Copa, é arrebentar na Copa, ei! Seja feliz e apronte muito aqui no jogo aberto. A gente vai estar te esperando. Já vou começar a caçar agora. Tchau, gente! É um maluco. Sgarbi, o final de semana Obrigado, será Bê. seu. Que o Brasil te dê um presente legal, bacana, uma vitória contra o Egito. E a gente vai ficando por aqui. Um excelente final de semana para todo mundo. Parabéns, Sgarbi. Beijo, até segunda. O Neto chega. Vamos. Vamos na porta. Vamos.